A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje chegamos na lição de número 5, casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo encontra-se em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissesses te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 3, dos versículos 8 ao 10, e Ruth, capítulo 4, versículo 11. Então vamos iniciar nossa lição de número 5. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nesta lição, nós estaremos encerrando o primeiro ciclo, vamos falar assim, desse trimestre. Nesse trimestre, nós estamos estudando 2 livros, o livro de Ruth e vamos estudar o livro de Esté. O livro de Ruth encerra-se na lição de número 5. Então, hoje nós estaremos encerrando, concluindo os nossos estudos bíblicos deste trimestre com relação ao livro de Ruth. A próxima lição, até a lição 13, da lição 6 a 13, estaremos estudando exclusivamente o livro de Esté. Então, hoje, vamos ver o desfecho da história de Ruth e Boaz, bem como a sua sogra Noemi. Já nessa introdução, nós vamos perceber, como o autor já colocou na nosso texto áureo, mostrando uma mulher virtuosa. E essa mulher é chamada Ruth. Observe que esse adjetivo, essa qualidade que se dá a Ruth é bem antes, muito antes mesmo de Salomão escrever, porque aqui nós estamos diante de Ruth, que é a mãe de Obed, mãe de Jessé, mãe de Davi, que é o pai de mãe de Obed, pai de Jessé, pai de Davi, pai de Salomão. E somente Salomão que vai escrever o versículo muito conhecido, que está lá em Provérbios, no capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. Então, a gente já vê aqui antes que uma mulher é testemunhada já em séculos anteriores como uma mulher virtuosa. Essa mulher é chamada de Ruth, porque esse caráter dela é testificado não apenas pelos seus familiares, mas por toda a cidade de Belém. E devido a isto, Boaz entende e vê que ela é uma mulher virtuosa, porque toda a cidade sabe disso. Não é ela que sabe apenas, não é a sua sogra, não é apenas Boaz e os trabalhadores ali da ilha, não, mas toda a cidade sabe da qualificação que Ruth tem. Então, nesta lição, nós vamos aprender com o exemplo de Noemi, Ruth e Boaz, que Deus tem bênçãos para todos, mas só alcançam as bênçãos os que confiam nele e seguem a sua direção, e não a lógica humana, mesmo não sabendo o que ele reserva amanhã. Essa é a verdadeira fé, a fé que crê no impossível, a fé que crê naquilo que não se vê, porque de fato isso é a definição da fé, como o autor aos Hebreus fala sobre isso em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então vamos adentrar na lição tópico 1, vai falar o compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção. Neste ponto nós vamos verificar que em lições passadas nós percebemos que estava em colheita da cevada, colheita do trigo, mas nesta ocasião agora
a colheita encerrou-se. Acabou-se a colheita da cevada, acabou-se a colheita do trigo. Não havia mais o que Ruth fazer nos campos de Boaz, porque acabou-se a colheita, não tinha mais o que buscar. Findou-se, o tempo da colheita passou. E o processo agora era outro, não era mais de colher, mas era agora de empilhar os feixes, ou seja, os grãos colhido em posição vertical era colocado para secar, porque não era milho que estava sendo buscado ali, era trigo e cevada. Então os feixes eram colocados, empilhados e colocados na vertical para secar. E depois que secar, aqueles empilhamento dos feixes, tanto do trigo quanto da cevada, iria ser peneirado. Que peneiramento é justamente o processo de remover a palha que era feita na eira. Eira é chamado o local onde era feita essa separação dos grãos e da palha. E é justamente dentro deste contexto que a palavra de Deus vai nos mostrar que os trabalhadores agora estavam em serviço, não de colheita, mas agora de separar o grão da palha. E Boaz tinha uma eira. E isto que nós estamos falando aqui é para os irmãos compreender como se deu o desenrolar da história. Por quê? Porque Ruth foi para o campo de Boaz para respigar, como respigadeiro, ou seja, pegar aquilo que caía, aquilo que sobrava. Mas passou-se o tempo, não tinha mais o que fazer nos campos de Boaz. Então, isso que nós temos a entender, porque agora Boaz, juntamente com os seus servos, estavam trabalhando para separar os grãos da palha, ou seja, não tinha mais aquelas pessoas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, para ali ficarem de respingadores, ou seja, trabalhando de respingadores para pegar a sobra ali, porque acabou-se a colheita, não tinha mais o que fazer nos campos, agora tinha que procurar outra solução, tinha que procurar outro campo, vamos falar assim, que tivesse em uma colheita, mas não a colheita do trigo e cevada, que essa colheita se passou. Tinha que buscar outro tipo de subsistência. Então, esse período passou. Aí é justamente onde vai entrar o segundo subtópico da lição, a iniciativa de Noemi. Enquanto todo esse processo que nós estamos falando agora, de separar a palha, separar os grãos, para agora colocar em sacos, ou seja, empilhar, ensacar, tudo estava agora ocorrendo na eira, não mais nos campos. E Ruth permanecia onde? Em casa. Ruth agora estava em casa com a sua sogra, trabalhando e obedecendo a sua sogra em tudo, certamente fazendo o que ela prometeu fazer. Aonde quer que tu repousares, eu ali repousarei. Aonde quer que tu deitares, ali eu vou deitar. Aonde morreres, ali eu também morrerei, porque o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, Ruth está agora com Noemi. Está com Noemi. E ela tinha um lema que ela fala sobre isso em Ruth capítulo 3, versículo 5, que tudo quanto me disseres farei. Ruth fala isso para Noemi. Porque se nós olharmos direitinho essas histórias aqui, meu irmão, agora nós podemos perceber, agora que Ruth colheu, que ela trabalhou durante o período da colheita, conseguiu pegar grãos e alimentos para não sei viver quanto tempo, mas vamos supor ali 1 mês, 2 meses. Ela poderia pensar que agora eu estou com o tempo sobrando, agora eu estou com o tempo vago, mas ela não pensa isso, ela não vai buscar oportunidades fora da sua casa, porque ela bem poderia. Agora eu vou procurar viver a minha vida, já que eu consegui trazer alimento para casa, já que eu consegui trazer subsistência para minha sogra, que está incapacitada de trabalhar e de conseguir alimento para si, mas eu consegui nesse período que trabalhei. Nós sabemos que ela foi agraciada por Boaz, porque Boaz deixou cair mais do que deveria, ou seja, não era apenas o resto que os trabalhadores deixavam cair, mas Boaz falou para deixar cair mesmo, e isso nos mostra que Ruth, nos dias que ela trabalhava, ela estava levando muito alimento para casa, e eram alimentos não poucos, meu irmão. Se nós trazermos para a nossa medida da atualidade, teve dia que Ruth levou ali mais de 20 quilos de grãos que eram colhidos ali na eira, ou seja, era algo extraordinariamente pesado e mostrou que ela tinha
amor e cuidado, e não fugia do trabalho, que para uma mulher é um peso levar mais de 20 quilos, mais de 30 quilos diariamente para a sua casa. Então, com isso que nós estamos falando aqui, é que ela tinha subsistência para um grande período após o término da colheita. Entretanto, ela não buscou oportunidade fora de casa, ela não se aventurou para alguma parte em busca, como se fosse autônoma, como se fosse independente, não. Ela não buscou essas falsas liberdades, ela permaneceu em casa, obedecendo a sua sogra, inclusive no processo de aproximação de Boaz, a quem logo se submeteria como esposa. Então, o exemplo de Ruth, minha irmã, é altamente inspirador para as mulheres cristãs de todos os tempos. Vou indicar um caminho de bênção para a mulher, porque Noemi, agora que toma a iniciativa e fala para Ruth como ela deve se portar e buscar a benevolência daquele que era o remidor da sua família, porque até aquele momento ela não sabia que existia um remidor mais próximo. Mas quando Noemi ouve de Ruth que ela estava no campo de Boaz, assim, na primeira vez que foi, ela permanece aquele período todo trabalhando. O tempo se passou, por isso o autor vai prosseguir falando, vai falar no terceiro tópico justamente de respeitar o processo. Ou seja, Noemi sabia que ali estava um remidor, porque isso é o que o texto bíblico nos fala. Mas ela não toma os pés pelas mãos e se precipita, não, mas ela respeita o processo. E que processo é esse? Passou-se toda a colheita. E a colheita, meu irmão, pegava alguns meses, provavelmente ali de abril até junho, maio, abril, maio, junho, beirando ali agosto, possivelmente início ali de março, mas o que nós estamos falando aqui, o processo foi respeitado. Passou-se todo aquele período, agora que acabou-se a colheita, Noemi agora fala para Ruth que chegou a hora de agir. A colheita findou, os cereais agora estavam sendo levados à eira, como falamos, e Noemi soube que Boaz faria aquele trabalho, ou seja, Boaz agora estaria na eira. Ele não vinha apenas fiscalizar o que estava acontecendo nas colheitas, não, mas agora ele estava trabalhando. Então, esta era a grande oportunidade de Ruth aproximar-se dele e expressar o seu interesse em ser remida. E Noemi orienta Ruth para que ela se preparasse honrosa e adequadamente para o encontro, perfumando-se, vestindo-se da sua melhor roupa, ou seja, preparando-se, ficando apresentável, mas não para conquistar apenas com a sua beleza, porque Ruth já tinha conquistado Boaz, se nós formos olhar os textos das escrituras sagradas, que todos já se conheciam Ruth e sabia que era uma mulher virtuosa, ou seja, era uma mulher de respeito, uma mulher de família. Então, meu irmão, o que nós vamos perceber aqui é que as virtudes de Ruth, elas não são destacadas pelos seus dotes físicos, não, porque não é os dotes físicos que fundamenta a base de um casamento, mas um casamento feliz é aquele que é firmado com o passar dos anos nos preceitos, as virtudes, tanto do homem quanto da mulher, porque a beleza interior, ela resplandece mais do que a beleza exterior. Então, o que está dentro do interior, as motivações do coração, os sentimentos, as atitudes, as virtudes, as qualidades, as características, isso é que fundamenta e dá base para que o casamento venha a ser firmado na presença de Deus. E no caso de Ruth, o seu cuidado estético era bem simples, porém era necessário. O fato de as virtudes interiores serem mais importantes, isso também não quer dizer que eu vou negar o valor da estética e do belo, não. Não podemos radicalizar de tal forma. Assim como a santidade não exclui a ternura, também não despreza a beleza, nem o uso de cuidados cosméticos, desde que em pureza e em moderação. Então é sempre recomendável ter equilíbrio em tudo, primando sempre por uma renúncia amorosa para evitar prejuízos espirituais para a comunidade da fé. Então, agradar a si mesmo e causar escândalo é pecar contra o corpo de Cristo. E não foi isso que Ruth estava
fazendo. Ela respeitou todo o processo, bem como Noemi esperou o tempo certo para tomar a atitude e viesse fazer aquilo que estava debaixo da vontade de Deus, porque respeitar o processo é justamente isso, é entender, é compreender que o tempo ele pode passar e Deus age às vezes de maneira imediata, como Deus também pode agir de maneira lá na frente, ou seja, nós temos que entender o processo. Então, por isso o autor vai falar que nós devemos respeitar o processo. E Ruth vai justamente ouvindo a sua sogra, vai fazer tudo aquilo que ela manda e alcança a benevolência de Boaz. Então, isso que tem que entender, que nós que devemos entender. Então, o segundo tópico da lição, o autor vai falar justamente sobre o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio. Ruth vai até Boaz, como nós bem entendemos. Boaz lança sobre ela a sua capa, mostrando que tinha o interesse de fato de remi-la. E mesmo tendo o interesse de remi-la, ele não age de imprudência e consuma um ato ali sexual justamente com Ruth, naquela noite que Ruth vai aos pés dele, próxima à meia-noite, mas ele tem cuidado para que a integridade dela ainda seja mantida até ser firmado o ato do casamento. Por isso ele fala que fica aqui esta noite, mas fica aos meus pés, e pela manhã levanta logo cedo para que ninguém perceba que você esteve aqui, porque tem fofoqueiros de plantão aonde quer que você vá, em qualquer lugar, em todas as épocas, em todas as eras, sempre vai existir as pessoas fofoqueiras e faladeiras que tentam levantar falso testemunho das pessoas. E Boaz, sabendo disso, instrui a Ruth a sair antes do horário determinado para que ela não fosse vista pelos outros, para as pessoas não tomarem conclusões precipitadas. E passa-se esta ocasião e Boaz agora espera a primeira oportunidade, porque ele diz que há um remidor, a um parente mais próximo que ele. Nós não sabemos quem foi esse parente, nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que tinha um homem que tinha proeminência, vamos falar assim, a primazia, na verdade, que é a primeira de que Boaz. Então Boaz vai à porta da cidade, que era normalmente onde acontecia ali era julgada as causas, não só o julgamento das causas, mas também ali existia pessoas que estariam de testemunhos para os fechamentos de contratos, para o fechamento de acordos, e Boaz espera essa oportunidade, porque quando ele está à porta da cidade, está vendo aquele parente mais próximo que ele, e ele chama aquela pessoa juntamente aos pés dos anciões que estão ali para julgarem, para testemunharem tanto os acordos quanto os negócios que seriam fechados. E ele fala a situação para aquele homem, falando que Noemi está na cidade e ele é o remidor, ou seja, ele que deve comprar o campo que pertencia a Elimeleque para preservar a descendência de Elimeleque. E o homem, na primeira oportunidade, na primeira impressão, naquilo que fala a ele, a primeira impressão que ele tem é que eu vou querer, porque eu vou conquistar mais terra, vou ter mais terras. Entretanto, Boaz chega para ele e fala, mas você comprando o campo, você tem que casar-se com Ruth para gerar descendência para o falecido Malom, da família de Elimeleque. Aquele homem agora ele tem uma repulsa. Por quê? Porque como que eu vou investir um dinheiro de comprar um terreno, casar-se com a mulher, gerar filho para aquela mulher, e aquele terreno não pertencia a mim, mas pertencia à família do Elimeleque, ou seja, na mentalidade dele, ele teria prejuízo, ele não conseguiria aumentar os seus recursos financeiros, não conseguiria aumentar suas propriedades, nem os seus bens. E nós estamos falando aqui, como falamos ao longo desse trimestre, no início desse trimestre, que estávamos no tempo do juízo. O tempo do juízo era um tempo hedonista, de pessoas amantes de si mesmo, pessoas que se preocupavam apenas pelo seu bem-estar, em detrimento das outras pessoas. Então, este homem aqui, que a Bíblia nem cita o nome, perde a oportunidade de ser um ancestral do Salvador. Não entrou na história, nem o nome dele sabemos. Por quê? Porque ele desperdiçou justamente a oportunidade que teria de entrar nos anais da história bíblica como ancestral do Messias e do rei Davi. Ele não aceita, ele nega aquilo, ele não quer
assumir esse compromisso. E a Bíblia fala que antigamente existia esse costume em Israel. Aquela pessoa que não aceitasse, que não quisesse remir, não quisesse suscitar descendência para aquela família, ele entregava o seu calçado a outra pessoa. E foi isso que aconteceu. Ele descalça as suas sandálias e dá a Boaz, ou seja, rejeitando a proposta de ser o remidor. Então, a partir daquele momento, Boaz passou a ser o remidor mais próximo. E diante de todos ali, as pessoas veem, principalmente os anciões que estavam ali, para testemunhar aquilo que estava acontecendo, entenderam e dá o veredito que, como ele não quis, agora está com Boaz. E Boaz certamente conclui aquele negócio. E que negócio concluído é esse? Vou remir e vou casar com Ruth. A descendência que vai gerar, principalmente o primeiro filho, não vai ser dele, vamos falar assim, legalmente, mas vai ser suscitando descendência ao falecido marido de Ruth. Ele não se importa com isso, mas abraça aquela causa para remir Ruth, bem como as terras que pertenciam ao seu sogro Elimeleque. Então o negócio foi concluído. O autor prossegue falando justamente sobre agora o resgate e a lei do levirato. Neste ponto aqui nós vamos ver que o livro de Ruth ele tem um entrelaçamento, vamos falar assim, tanto da lei da remissão, quanto da lei do levirato. A lei da remissão era o que? Era restabelecer os bens perdidos do parente para que ele não ficasse desvanecido, fora, que ele perdesse as suas terras. Então era a lei da remissão, que era o fato de resgatar. Eu vou resgatar aquilo que pertencia ao meu parente, à minha família, e ele vai resgatar aquilo e suscitar descendência na lei do levirato. Então, no livro de Ruth, nós vamos perceber justamente isso, que existiu a aplicação do resgate como remidor, como Goel, e também nós vemos a parte do levirato, ou seja, de suscitar descendência ao falecido marido. Então, essas duas instituições, quando nós vamos ver, elas exigiam publicidade. O que se revestia de maior importância ainda no caso de Boaz, que pretendia assumir a condição de Goel, ou seja, de resgatador, e de Levi, mesmo não sendo o parente mais chegado. Assim, ele foi logo à porta da cidade, como nós falamos, e vai agir para que o negócio seja fechado. E observe que esse negócio fechado aqui, meu irmão, foi justamente para ter a validação, a publicidade. Hoje, quando se fecha um negócio e muitas coisas acontecem, o que acontece? Primeiro, lança no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado ou do município, ou seja, está validando, está ali publicitando. No tempo antigo não tinha essas coisas, eram feitas pelos anciões, pelos líderes das clãs, as pessoas que tinham proeminência na cidade para julgar as causas, bem como para fecharem, testemunhares negócios e acordos. Então, meu irmão, nós estamos aqui diante de uma situação que vai mostrar que esse resgate e a lei do levirato foi aplicada na vida de Ruth e na vida de Noemi, porque Boaz ele atua como Goel, como resgatador, e com aplicação também suscitando descendência a Noemi e a Ruth, justamente pela lei do levirato. O terceiro tópico, subtópico desse ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o registro público. O registro público, nós já falamos exaustivamente sobre isso, que vai mostrar que ele, o remidor mais chegado, não queria assumir aquela condição, ele descalça o seu sapato, a sua sandália e dá para Boaz, mostrando ali que ele não tinha interesse de ser o Goel, de ser o resgatador, nem tampouco de usar a lei do levirato para suscitar descendência, para tomar posse daquilo que ele compraria e não seria dele. Então ele nega aquela situação e esse gesto passou a Boaz. Então Boaz agora que atua como resgatador e como o Levi,
ou seja, o suscitador. Então, meu irmão, o casamento entre Boaz e Ruth ocorreram sob testemunho, ocorreram sob confirmação pública. E a confirmação, meu irmão, ela foi uníssona. Isso está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mãos, com as mais elevadas honra. Por quê? Porque ela entendeu e compreendeu justamente que tudo que aconteceu em sua vida foi por causa do Deus de Israel. E para encerrar nossa lição, o autor vai falar sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed. Nós já vimos o desenrolar da história, como aconteceu, Ruth chegando em Belém, trabalhar nos campos de Moabe, acaba o tempo da colheita, vai à eira solicitar e buscar remissão. Boaz atende, ouve aquilo, busca fazer conforme os meios legais, porque isso que é o que é certo, buscar os meios legais para fazer, porque ele poderia muito bem casar-se com Ruth e acabou. Mas não, ele entende. As coisas são feitas, meu irmão, conforme as leis dos homens nas leis de Deus. Se as leis dos homens ela não vierem a negar a lei de Deus, os homens, nós como servos de Deus, obedecemos às leis criadas pelos homens. Por quê? Porque a lei ela foi feita justamente para referendar e para mostrar ao homem o caminho que ele deve seguir, enquanto ela não venha contradizer a lei de Deus, como era o fato que estava acontecendo aqui. Boaz não age de astúcia, de sagacidade para tentar roubar, vamos falar assim, a bênção que poderia ser de outro, mas não, ele fala, tem um mais próximo que eu. Nenhum outro sabia e ninguém certamente iria saber, mas ele usa de humildade, ele usa de bondade no sentido de saber respeitar e saber buscar e fazer as coisas certas no momento certo. Foi isso que ele fez. Então, a história se desenrolou, ele agora passa a ser o remidor, o Goel, passa a ser agora o suscitador da descendência, utilizando da lei do levirato, e casa-se com Ruth e consuma-se o ato, e o ato consumido vai gerar filhos. E o primeiro filho que vai surgir é o Obed, que ele, por lei, não seria filho, vamos falar assim, de Boaz, mas Boaz estava suscitando descendência para Malom. Então, o primeiro filho, normalmente, era para o falecido marido, para suscitar nome ao falecido marido, ou seja, nem o sobrenome de Obed, vamos falar assim, trazendo para o nosso entendimento hoje, na nossa linguagem, levaria o nome de Boaz, nem o sobrenome de Boaz Obed levou o nome de Malom, porque estava suscitando descendência a Malom. Então isto aconteceu, Obed nasce, e Obed é justamente a resposta de Deus para as duas viúvas que foram acolhidas na comunidade de Israel, principalmente Ruth, estrangeira, moabita, que era um povo que era alheio às coisas de Deus, bem como um povo que Deus falou que era para se manter distante, e esse povo não tinha direito nem de adentrar no templo, mas Deus usou de benevolência, mostrando que Deus, de fato, ele não faz acepção de pessoas. Então aquilo ali foi a bênção de Noemi e Ruth. Noemi que chegou e não queria nem ser mais chamada de Noemi, que significa agradável, mas queria ser chamada de Mara, que significa amarga. Agora vê-se Noemi com seu neto nos braços, orando e agradecendo a Deus pela benevolência e pela misericórdia do Senhor que alcançou a sua vida, ou seja, aquilo que era improvável tornou-se provável, aquilo que era impossível se tornou possível. Por quê? Porque a bênção de Deus chegou na vida de Ruth e Noemi através do nascimento de Obed. E observe que este ponto aqui vai mostrar justamente como Deus age na vida de Boaz, na vida de Ruth. Boaz também é um descendente, claro, que da tribo de Judá, mas a sua mãe era Raabe, uma cananeia. E agora Ruth, uma moabita, se casando com Boaz, filho de uma cananeia, com um judeu da tribo de Judá, e dali que vai vir o rei Davi, e consequentemente as gerações posteriores vai culminar com a vinda do nosso Cristo, nosso Messias, o Salvador do mundo. Então Boaz entra na história justamente por essa benevolência, por essa ternura, por esse ato de amor que ele tem para com Ruth. Então a misericórdia de Deus alcançou a todos. Então nós vemos que a história poderia ser diferente para o remidor mais próximo. Talvez hoje nós não estaríamos falando de Boaz, mas desse remidor que certamente nós saberíamos o nome, que desprezou
usar de compaixão, usar de bondade, usar de misericórdia para com duas mulheres, porque era homem amante de si mesmo, avarento, que tinha amor pelo dinheiro, e isso foi a causa dele não entrar nessa história com o seu nome e nem nos anais da história bíblica, para mostrar que era um ancestral, um ancestral do Messias. Então, o autor vai encerrar a lição falando agora sobre Boaz, um tipo de Cristo. Nesse ponto aqui, o autor vai mostrar a forma simbólica que simboliza Boaz como Cristo e Ruth ali não como a igreja, mas vamos ver assim, de Boaz agindo com Ruth como Cristo agiu para com a humanidade. Ou seja, Boaz é um tipo de Cristo porque ele vai redimir, vai resgatar. Ou seja, Ruth não tinha condição nenhuma, nem Noemi, de alcançar a benevolência segundo as leis à época. Mas Boaz vem e faz aquela ação independente de obter ganho, de obter lucros, mas ele usa de amor, de compaixão, de bondade e de misericórdia. E é nisto que nós vemos a figura de Boaz como um tipo de Cristo, porque é o amor que moveu Cristo para se entregar pela humanidade, da mesma forma que Boaz usa de renúncia, usa de amor e entende ali, porque Ruth se submete àquela situação, assim como o crente, o homem, deve se submeter à vontade de Deus para ser alcançado pela graça de Deus. Então, esse amor de Boaz para Ruth simboliza justamente o amor de Jesus por todo nós. É um amor sem acepção, porque Boaz poderia olhar e falar: é um moabita, eu não quero conversar com moabita. Eu sou israelita, eu sou da tribo de Judá, eu tenho que casar com alguém da minha tribo, mas ele não usa desses artifícios, mas usa de amor para com Ruth sem fazer acepção. E este amor, meu irmão, é aquele que não julga o passado. Ele não julgou o passado, meu irmão, de Ruth, mas ele já perdoou, como Cristo fez, perdoou nossos pecados, pagou as nossas dívidas. Isso que é um amor redentor, é o amor que muda a história. Por isso, Boaz, ele é tido como um tipo de Cristo. Concluindo essa lição, nós vemos que ao longo dessas cinco lições, propriamente ditas, dessas quatro últimas lições, falamos sobre o livro de Ruth. E nós não poderíamos frisar que neste livro nós temos duas palavras-chave ao longo desses quatro capítulos, que é prudência e redenção. Nós vemos que Deus agiu, porque Ele é o Deus da providência e guiou a vida de Noemi e Ruth, providenciando, remidou de que tanto precisavam. E Ruth não apenas foi remida, como também entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Então, meus amados irmãos, ao lado de Tamar e Raabe, nós vimos a história de Ruth, a história de redenção de Ruth. É uma das mais eloquentes provas de como o plano de Deus sempre foi alcançar todos. Deus sempre teve o desejo e tem de alcançar a todos, judeus e gentios, porque essa é a essência do evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, meu irmão, que nós possamos orar para que o Senhor nos encha também da sua graça para a proclamação dessa boa nova, anunciando um amor divino que redime a todos que creem no Redentor, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 5 e comentamos a lição que tem como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.